Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Raifran e vamos estudar um conteúdo muito útil e importante que você vai usar lá no futuro, que é sobre medidas de massa e capacidade, tá ok? Preste atenção porque isso é muito importante, principalmente para quem quer fazer um concurso público, tá ok? E quem te esquece de vez em quando, estudar no 8º ano. Então, vamos lá. Ok? Vamos fazer aqui uma leitura conjunta, né? Primeira coisa, é importante você saber o que é uma grandeza, né? Ou seja, grandezas no plural, porque são várias, né? Então, definimos por uma grandeza tudo aquilo que pode ser contado, medido, como tempo, velocidade, comprimento, idade, temperatura, tudo aquilo que você consegue mensurar é uma grandeza. E aqui nós temos algumas grandezas que nós utilizamos no dia a dia, na física, na matemática, né? Que é comprimento, temos massa, tempo, temperatura, corrente elétrica, quantidade de substância, que na verdade são as 7 padrões, finalizando com intensidade luminosa. E para cada grandeza nós temos uma certa unidade de medida e um certo símbolo, que nós vamos trabalhar com 2 em específico hoje, tá ok? Então, vamos lá. A grandeza que nós vamos ver hoje, você já ouviu falar com certeza em algum momento, que é sobre massa, tá ok? Então vamos lá. As medidas de massa surgem para auxiliar a pesagem de objetos no dia a dia. Atualmente é bastante comum fazermos compras de objetos que são vendidos de acordo com seu peso, como verdura, carne, ouro e entre outros, tá ok? E não esqueça que é muito importante que, pelo sistema internacional, o grama é a principal unidade de medida de massa, né? Então, quando você vai fazer um cálculo, o nosso padrão é escrever ele em grama, porque existem vários, mas ele é o nosso principal, é o nosso parâmetro, tá ok? Não esqueça disso. Continuando falando sobre massa, é necessário a gente compreender e lembrar alguns múltiplos e submúltiplos, né? Múltiplos quer dizer acima, submúltiplos abaixo, né? E tudo em relação a grama. Vamos lá. O grama, que nós temos como o símbolo a letra G, possui o que conhecemos como múltiplos, que é unidades de medidas utilizadas para representar a massa de objetos com maior que grama, e são 3. O decagrama, com DAG como símbolo. O hectograma, com HG, e o quilograma, que nós conhecemos, que é o quilo, ok? Que é o KG. Além dos múltiplos, né? Quando a massa é muito pequena, utilizamos os submúltiplos do grama, que para representar medidas são 3, né? O decigrama, o centigrama e o miligrama, tá? Eu quero que vocês anotem no seu caderno algo que te ajuda muito, né? Lá nos múltiplos, né? Toda vez que falar a palavra deca, quer dizer 10, 10 vezes, né? Quando falar hecto, quer representar 100 vezes, né? E no caso quilo, sempre vem lembrar a palavra mil, 1000 vezes, tá ok? Então isso é importante para você estudar até em outros tipos de grandeza, tá bom? Vimos aqui múltiplos e submúltiplos. Vamos prosseguir, né? Então, continuando aqui, nós vimos essa parte bem importante sobre a massa, né? É importante, e a parte principal, é fazer a conversão de unidades de medida. Porque, de vez em quando, nós temos que fazer a transformação. E nós temos aqui uma tabela de forma, no caso, decrescente. A gente vê ali na nossa tabela. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decagrama, né? Centigrama e miligrama. Então, a gente percebe que para cada um deles tem um símbolo e tem como fazer uma certa representação, tá ok? Então, como é que faz essa conversão, né? Ou você trabalha com as unidades na potência 10, né? Eu posso falar na base 10, a forma correta de falar, tá? E você pode fazer essa multiplicação. Então, assim, quando você vai fazer a transformação do maior para o menor, para cada casa decimal, você multiplica por 10. E quando você quer transformar da menor unidade para a maior, você vai fazer essa divisão por 10. Então, eu quero que você grave isso, anote, porque a gente vai utilizar lá na frente para fazer um certo exercício. Então, na maioria das vezes, nós trabalhamos mais com esse formato para resolver algumas questões, que é bem mais prático, tá bom? Então, nós vemos ali a representação e como a gente faz, né? Ou multiplicamos ou dividimos por 10, tá bom? Vimos aqui a nossa tabelinha. Vamos dar prosseguimento, tá bom? Então, como eu falei, vamos fazer aqui um exemplo para que você entenda melhor esse conteúdo, né? Então, eu vou fazer aqui a leitura. Preste atenção.
o dono de um hortifruti fez um pedido no total de 30 quilos de tomate. Por curiosidade, ele descobriu que a unidade de tomate pesa, em média, tá, 80 gramas, né? Sabendo disso, né, e supondo que cada tomate tenha 80 gramas, a quantidade de tomates que tem no pedido é de quanto, né? Então, é um problema do dia a dia, né? Não é que vai ser exato, mas é aproximado. Por isso que a gente trabalha com esse exemplo aí. Então, vamos ver como é que é a resolução, né? Aqui ele vai te dar algumas opções, né? Para que você tenha um parâmetro se está certo ou errado o seu valor que você pensou aí, né? Letra A, 3.750, letra B, 2.525, letra C, 3.000, letra D, 3.520, letra E, 375. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer as resoluções? Eu dividi aqui alguns passos, né? O primeiro, eu tenho que converter 30 quilos para grama. Se eu olhar aquela tabela lá atrás, né? Ou seja, para que você possa transformar quilo para grama, você vai ter que pular 3 casas. Então, você vai ter que multiplicar por 10 3 vezes. E quando você multiplica o 10 3 vezes, ele mesmo vai ser igual a 1.000. Por isso que aí na imagem, tá? Você vê que no primeiro passo vai colocar 30 vezes 1.000, que é igual a 30.000 gramas. Ou seja, 30 quilos equivale a 30.000 gramas. Fiz o primeiro passo, agora eu vou para o segundo, né? E o que eu vou fazer? Né? Eu vou dividir o peso de todo o pedido pelo peso de cada unidade. Lembra que ele mensurou que era 80? Então, eu vou pegar 30.000 e dividir para 80, que vai ser igual a 3.750 tomates, né? Ou seja, a minha resposta é a alternativa A. Então, a gente percebe, por mais que eu faça esse cálculo, precisa saber da posição das unidades, né, do grama. Então, é necessário que você tenha cuidado em relação a essa tabela da massa. Tá ok? É até um exemplo prático do dia a dia, né? Vimos aqui esse exemplo, vamos prosseguir com o conteúdo, tá ok? Já falei sobre massa, vamos para a nossa segunda grandeza, que é sobre capacidade. Muita gente não consegue diferenciar um pouco, professor, capacidade, lembra um pouco de volume, então a gente vai ver específico, então quero que você preste bastante atenção. Olha, capacidade, né? Você já ouviu falar em alguns tipos, né? E observe que está escrito no dicionário, gente, ok? O que ele afirma, né? Segundo o dicionário Aurélio, capacidade é um volume ou um âmbito do interior de um corpo vazio. Ou seja, tem que estar dentro de um corpo vazio, de um objeto, né? Na frente você vai entender melhor, né? Então, fazer o seguinte, né? Será que há em algum recipiente da sua cozinha, pessoal, em casa, que lembre o dicionário Aurélio? Ou seja, que tenha, no caso, como eu colocar um certo volume, né? Ou seja, tem algo interior que eu posso colocar um certo líquido, né? Vamos prosseguir para entender melhor. Olha, como eu estou falando de capacidade, né? Eu vou colocar o seguinte, que a partir da imagem abaixo podemos perceber vasilhames que têm respectivamente capacidades. Viu como as capacidades estão bem próximas da nossa realidade? Você percebe que ele é um corpo vazio, que eu posso colocar um certo líquido, por exemplo? Então aqui a gente vê um exemplo do dia a dia, só que na sua casa com certeza tem outros, não é isso? Então, será que você entendeu um pouco sobre a parte do vasilhame, né? Vamos ver aqui a seguinte definição, né? Sobre capacidades, que são grandezas que estimam a quantidade de líquido em um recipiente. Novamente, grandeza, pessoal, é uma grandeza, no caso a capacidade, que estima a quantidade de líquido em um certo recipiente. Então, né? Mas antes de conhecer as unidades de medidas de capacidade, é importante fazer a distinção entre alguns termos. Por exemplo, né? Quando falamos volume, estamos referindo ao espaço que o corpo ocupa, né? Ou seja, mas ao falar em capacidade, né, estamos referindo ao volume no líquido específico que podemos acomodar dentro de um certo recipiente, tá ok? Então, muita gente confunde esse ponto aí, então tome cuidado, tá? Capacidade, nós estamos referindo ao volume de um líquido que podemos acomodar dentro de um certo recipiente, ok? E perceba que geralmente, né, o litro é utilizado como referência ao se falar em líquidos, né? Isso porque ele é definido pelo Sistema Internacional de Unidades, que é o SI. Ou seja, a unidade padrão, no caso de capacidade, é o litro. Você vai comprar o quê? Um galão de 6 litros, vai comprar uma coca de 1 litro, eu quero um suco de 1 litro. Então, você fala muito isso, ou seja, está falando de capacidade,
tá ok? Aqui a gente vê a parte teórica. Vamos aqui ver um pouco mais sobre as medidas de capacidade, né? Assim como nós vimos anteriormente, né? Em algumas situações é necessário utilizar medidas de capacidade maiores ou menores que litro. Por exemplo, uma lata de refrigerante que comporta 1 litro, uma caixa d'água que tem capacidade de 2.000 litros e bem maior que 1 litro, não é isso? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é sobre os múltiplos dos litros. E também são 3. Lembra do assunto anterior? Temos o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. 10 litros, 100 litros, 1.000 litros. Se eu tenho os múltiplos, eu vou ter automaticamente o que, pessoal? Né? Que a gente viu os submúltiplos. Os submúltiplos são 3, né? Já os submúltiplos são utilizados quando há uma quantidade menor que o litro. São 3. O decilitro, corrigindo, o decilitro, o centilitro e o mililitro, que a gente utiliza muito no dia a dia, né? Entre outros aí, tá bom? Então não esqueçam, existem no caso os múltiplos e os submúltiplos. Isso é sempre importante você ficar relembrando. E novamente nós temos a nossa tabelinha com convenção, né? Vamos fazer aqui a leitura, né? A conversão de 1 litro para seus múltiplos e submúltiplos pode ser feita de acordo com algumas. Algumas você conhece, outros não. Vamos relembrar aqui, ó. 1 quilolitro é 1.000 litros, lembra? Quilo 1.000. 1 hectolitro, 100 litros. 1 decalitro, 100, perdão, não é 100, é 10 litros. Já que a parte de 1 litro você pode ler de diferentes formas, né? O litro é 1.000 mililitros. 1 litro é 100 centilitros, centilitro vem de 100, e como eu comentei, gente, tudo que tem deca é 10, ou seja, 1 litro é, no caso, 10 decilitros. Então, esse aqui é um resumo de todos os múltiplos e submúltiplos, no caso, sobre capacidade, tá ok? Vamos prosseguir aqui, praticamente fechando a nossa aula. A gente vai ver aqui uma tabelinha que fala sobre isso. Você vê ali no meio o litro, a parte maior e menor dos múltiplos e submúltiplos. Você vê o símbolo e vê a quantidade de cada um. E para fazer a conversão é idêntico à da massa. Para a direita, do maior para o menor, você vai multiplicando por 10. E para a esquerda, do menor para o maior, você vai dividindo cada vez por 10. Então, é muito interessante você anotar e lembrar, principalmente, das abreviações, que te ajuda muito, tá bom? Via parte teórica, vamos fazer aqui com vocês agora um exemplo para a gente praticamente fechar nossa aula. Olha, eu tenho 60 ml, ou seja, mililitros de leite, que corresponde a quantos litros? Se a gente voltar aqui rapidinho no slide anterior, né, a gente vê aqui a tabela e você tem que visualizar aonde é que está mililitros até chegar no litro. Então você percebe ali, ó, o seguinte, né, que no nosso exemplo, como eu quero converter, né, seguindo a tabela de conversão, podemos perceber que para converter mililitros para litros, devemos, no caso, dividir, no caso, o número 60 ml, 3 vezes por 10. Que é o mesmo que dividir por 1.000, gente. Porque a quantidade de zeros ele vai te ajudar também a fazer essa resolução. Então, o que eu posso fazer? Como eu quero fazer 60 ml para litros, eu pego a 60 e divido para 1.000, que vai ser igual a 0,06 litros. Ou seja, 600 mililitros é igual a 0,06 litro. Então, aqui eu faço a nossa resolução, tá bom? Então, aqui a gente chegou no nosso final. Tá ok? Então, aqui tem nosso resumo. Espero que tenha entendido o conteúdo e até a próxima. E não esqueça de entrar na plataforma Eduque.